Bom dia, pessoal! Espero que todos estejam bem, estejam com o coração cheio de alegria e vamos rezar que a gente possa sair dessa pandemia todos juntos e mais forte, certo? Nesta aula de hoje, eu irei solucionar os problemas que restam do capítulo de movimento uniformemente variado para que possamos ir adiante para o capítulo de queda livre. Então, hoje farei essas questões. Será um vídeo de resolução final dessas questões, não falaremos mais neste capítulo e na aula seguinte iniciaremos no próximo. Então espero que vocês gostem e vamos lá para mais uma aula de física. Bom, então vamos aqui começar a aula de hoje. Fazer a resolução do exercício do livro, da página 76 a 79. As questões são as questões 12, 14, 15, 16, 17, 20 e 24. Fiz um breve apanhado daquelas questões mais importantes deste capítulo e relembrando a vocês, para vocês refazerem estes exercícios para melhor fixar o conteúdo. Então vamos lá. Fazer aqui um breve resumo do nosso capítulo, das equações que iremos usar. Temos a equação da aceleração, que mede a variação da velocidade de um corpo pelo seu tempo. A equação da velocidade, como ela muda durante o tempo, a gente pode descrever ela por uma equação. Está aí também a cara desta equação. E também, por fim, a equação da posição em função do tempo. Ou seja, eu posso determinar a posição de um corpo devido ao tempo que vai passar no movimento deste corpo. Questão 15. Dois objetos têm as seguintes equações horárias. SA é igual a 20 mais 3 vezes o t, e SB é igual a 100 menos 5t, no Sistema Internacional de Medidas, SI. Então, a distância inicial entre o objeto A e o objeto B, o tempo decorrido até o encontro deles e o local de encontro são, respectivamente, iguais a... Aí tem as opções de A a E. Vamos ver a resolução no vídeo seguinte. Na questão 15, ele me dá duas equações. A equação do móvel A, que ele diz que é igual a 20 mais 3 vezes o tempo. E ele me dá também a equação do móvel B. Então, ponto e vírgula, a equação do móvel B, que ele diz que é igual a 100 menos 5 vezes o tempo. Então, está aí as duas equações. Ele quer que eu determine, de acordo com essas equações, a distância inicial entre os móveis A e B. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que determinar a posição inicial desses móveis. Então, a posição inicial S0 de A está aqui, é 20. E S0 de B é o quê? 100. Então, um estava na posição inicial igual a 20 e o outro na posição inicial igual a 100. Então, qual vai ser a distância inicial entre eles? Vai ser o quê? 100, que é a posição de B, menos 20, que é a posição de A. Isso equivale a 80 metros. Então, está aí a distância inicial entre os móveis. Ele quer que depois eu encontre o tempo até que esses móveis se encontram. Ou seja, eu quero saber o tempo na qual a posição A vai ser igual à posição B. O que é que eu vou fazer? Substituir as equações SA. Quem é? Fica 20 mais 3 vezes o tempo. Isso é igual a SB. Quem é SB? 100 menos 5 vezes o tempo. Então, agora, uma equação do primeiro grau, determinar quem é o T. O 5 aqui passa positivo, então fica 8t, e o 20 passa lá negativo. Então, fica 8 vezes o tempo, vai ser o quê? 100 menos 20 dá 80. Então, o tempo que esses móveis vão demorar para se encontrarem é de o quê? 80 sobre 8. Isso equivale a 10 segundos. Então, está aí o tempo de encontro dos móveis. E, por fim, ele quer saber em qual distância esses objetos se encontraram, ou seja, qual a posição desses móveis quando eles se encontraram. O que é que eu vou fazer? Substituir em qualquer equação, seja a equação A ou a equação B, por 10 segundos.
Então, por exemplo, SA era o quê? 20 mais 3 vezes o tempo. Eu quero saber a posição em que eles se encontraram, então basta substituir o t por quanto? Por 10. Então fica 20 mais 3 vezes o tempo. Então 3 vezes 10 dá 30, mais 20. Isso equivale a 50 metros. Ah, professor, será que o B também vai ser 50 metros? Vamos ver, a equação me diz que sim. A matemática não mente. Então vamos para a equação B. Ficou o quê? Era 100 menos 5 vezes o tempo. Vamos ver se dá 50. SB vai ser o quê? 100 menos 5 após 10 segundos. Fica 100 menos 5 vezes 10 dá 50. 100 menos 50, então 50 metros. Então está aí a posição dos dois. Então está aí a resposta que coincide com a letra C. Questão 16. O gráfico ilustra qualitativamente o comportamento da velocidade de um avião durante o procedimento de decolagem em trajetória plana e retilínea. Analisando o gráfico, conclui-se corretamente que a aceleração e o deslocamento do avião são menores no trecho A aceleração é maior no trecho C e o deslocamento menor ocorre no trecho A aceleração e o deslocamento do avião são maiores no trecho E, a velocidade média em todo o percurso é a média aritmética entre as velocidades de cada trecho, e a aceleração média em todo o percurso é a média aritmética entre todas as acelerações do trecho. Então vamos lá. Como o meu problema ele quer saber mais a respeito da aceleração, vamos para a definição de aceleração. O que é aceleração? Ela mede a taxa de variação da velocidade em função do tempo, ou seja, como essa velocidade aumenta ou diminui com o passar do tempo. Para saber se a aceleração é maior, eu tenho que saber se essa velocidade ela aumenta em um menor tempo. E para saber se a aceleração é menor, é o contrário. É o quanto essa velocidade ela diminui pouco, porém com um grande passar de tempo. Então, vamos lá ver nos pontos A. No ponto A aqui, de 0 a A, essa reta A, o tempo ele passa de um quadradinho e sobe 2 quadradinhos com relação a V. B, ele tem que em um quadradinho ele sobe em uma velocidade. Então, a gente já dá para observar que esse B, a aceleração dele, a aceleração de A é maior do que B. Por quê? Porque ele aumentou a velocidade em um mesmo tempo. Porém, vamos logo identificar o ponto que a aceleração é maior, que é o problema está nos pedindo. O que é que eu tenho que observar? Quando ocorre esse aumento de velocidade em um menor tempo. Se olharmos aqui para a reta C, vemos aqui que em um quadradinho de tempo aqui, a velocidade subiu 3 quadradinhos. Então, quanto menor foi esse tempo, maior foi a quantidade de quadradinhos de velocidade aqui. Ou seja, o aumento de velocidade aqui foi muito grande com relação ao tempo. Então, a gente já coloca aqui a letra B. A aceleração é maior no trecho C e o deslocamento menor ocorre no trecho A. Vamos olhar agora para o deslocamento. O que é o deslocamento? O deslocamento ele vai me dar a área do gráfico. O eixo Y aqui de velocidade e o eixo X o tempo. O deslocamento, ou seja, a posição do móvel, vai ser a área do gráfico. A área aqui do movimento A vai ser metade deste triângulo. Se olharmos para a área do B, vai ser esses 2 quadrados mais metade de um triângulo. E por aí vai, a gente vai vendo que aumenta a área com o passar do tempo. Somente com a área menor aqui no ponto A, que a gente só tem esse pedaço. Então, o deslocamento menor é na região A. Então, podemos dizer que a letra B é a letra correta. Questão 17. A posição de um móvel deslocando-se em linha reta varia com o tempo na forma da equação x de t é igual a 5 mais 10 vezes o t menos 2t ao quadrado, com x dado em metros e t em segundos.
Com base nessas informações, analise as alternativas abaixo e assinale o que for correto. Então, ele quer que eu analise as informações e diga quais estão corretas. A afirmação 01, ele diz que a aceleração do móvel é negativa. Então, vamos lá. Vamos ver se a aceleração é negativa. O que é que eu tenho que fazer? Eu vou comparar aqui, ó, a equação geral de movimento, que sempre vai ser isto, certo? Aqui é um t ao quadrado e aqui é mais. Aqui é mais, certo? E aqui é um t ao quadrado, ficou meio errado aí. Mas vamos lá. Eu tenho a equação geral e tenho a equação que ele me deu aqui, de movimento deste móvel. O que é que eu vou fazer? Comparar esta equação com esta equação. Eu contenho a aceleração, está aqui. É o cara que multiplica o t ao quadrado. Então, a sobre 2 multiplicado por t ao quadrado vai ser igual a quem? A 2. Por quê? Porque o 2 aqui também está multiplicando quem? O t ao quadrado. Então, eu posso dizer que a sobre 2, ele é igual a quanto? Menos 2. Está aqui, ó. A sobre 2 aqui vai ser igual a quanto? A menos 2. Então, o 2 está dividindo, passa multiplicando, eu encontro que a aceleração é menos 4 metros por segundo ao quadrado. E essa afirmação é verdadeira. Afirmação 02. No instante, quando t for igual a 2,5 segundos, a velocidade do móvel é nula. Então, vamos lá. Para calcular isto, temos que definir a equação da velocidade. E qual vai ser essa equação? Então, o que é que eu tenho que fazer? Escrever a equação geral. O que é a equação geral? Está aqui. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais a vezes o tempo. Então, quem é V0? A velocidade inicial, se olharmos aqui, ó, é o cara que multiplica o t. Somente o t só. Quem está multiplicando o t sozinho? Aqui, ó, 10. Então, eu posso dizer que minha velocidade inicial V0 é 10. Então, eu coloquei aqui. E a aceleração é menos 4. E substituí aqui. Então, eu encontrei a equação da velocidade. O que é que eu tenho que fazer para encontrar se realmente essa velocidade é nula? Quando t for igual a 2,5, eu vou substituir o tempo aqui por 2,5. Então, está aí a equação. Substituindo o tempo, fica o quê? 10 menos 4 vezes 2,5. 4 vezes 2,5 dá 10. 10 menos 10 eu tenho que é 0 metros por segundo. Então, é nula mesmo. A velocidade vai ser nula neste tempo. Então, também a afirmação é verdadeira. Afirmação 04. Entre os instantes t igual a 0 e t igual a 5 segundos, o deslocamento é nulo. Após 5 segundos, eu vou retornar para a mesma posição inicial. Vamos ver se isso é verdade. O que é que eu tenho que determinar? Eu tenho que determinar a posição quando o tempo for 0 e a posição quando o tempo for 5. Vamos lá. Quando o tempo for 0, o que é que eu vou fazer? Vou substituir o t por 0 aonde? Na equação geral da posição, que escrevemos aqui. Vou substituir o 0 aqui. Vou substituir o 0 aqui e aqui. Que vai sobrar quem? O 5. E depois vou substituir o tempo por 5 segundos. Então, vou substituir o t aqui por 5 e aqui por 5. E ver qual vai ser o valor da posição. Então, vamos lá. Para t igual a 0, substitui. Eu encontro que a posição vai ser igual a quê? A 5. Se vocês substituírem aí na equação da posição, vocês encontram que vai dar 5. E para t igual a 5, eu também coloquei só a resposta, mas é só substituir. Vocês observam, fica 5 mais 5 vezes 10, substituindo o tempo, menos 2 vezes 5 ao quadrado, que vai dar 25 vezes 2, 50, menos 50. E aí sobra restante somente o 5. Então, quando t for igual a 5 e quando t for igual a 0, x é igual a 5. Ou seja, então calculando o deslocamento é o quê? Posição final menos a inicial. E a gente vê que ele não se deslocou. Ou seja, também é verdadeiro. E na afirmação 08, ele diz assim: após um tempo de 2,5 segundos, o móvel desloca-se em sentido oposto ao inicial. Ou seja, ele está me dizendo que
Se eu partir com o meu móvel me movimentando para a direita, após 2 segundos e meio, o móvel vai estar voltando para a esquerda. Vamos ver se é verdade. Eu já tenho a equação da velocidade. O que é que eu tenho que fazer? Basta eu substituir por um tempo que seja maior do que 2,5. Coloquei por 3. Então, fica 10 menos 4 vezes 3. E eu encontro 10 menos 12 e a velocidade de menos 2 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, esse menos aqui está me dizendo realmente que o móvel está em sentido contrário, ele está voltando. Então, também é verdadeiro. E na afirmação 16, ele diz que o gráfico da velocidade do móvel em função do tempo é uma parábola com concavidade para baixo. Vimos 2 tipos de concavidade, que ela é nos dados de acordo com a aceleração. Se a aceleração for positiva, a concavidade do gráfico é para baixo. Se a aceleração for negativa, a concavidade do gráfico é para cima. Então, isso aqui responde. Então, nossa afirmação é falso. Questão 20. A posição de um objeto que se move horizontalmente é dado pela função x de t é igual a 25 mais 35 vezes o tempo menos 3,5 vezes t ao quadrado, onde a posição x e o tempo t estão em unidades do SI. Quantos segundos são necessários para que a velocidade atinja 1/5 de seu valor inicial? Vamos ver a resolução. Bom, na questão 20, ele inicia me dando uma equação da posição, que é igual a 25 mais 35 vezes o tempo, menos 3,5 vezes o tempo ao quadrado. Então, está aqui a equação que ele me dá inicialmente. Tranquilo? O que é que ele quer que eu encontre? Ele quer que eu determine qual vai ser o tempo que o objeto vai adquirir uma velocidade final que seja dado por isto, 1/5 da velocidade inicial. Então, quanto tempo eu vou levar para que a velocidade atinja isto aqui? Certo? Então, qual vai ser o valor de 1/5 da velocidade? 1 vezes. Então, vamos lá. O que é que eu tenho que fazer? Primeiro, determinar a equação da velocidade. Vou deixar aqui visível para a gente ver. Quem é a equação da velocidade? É o quê? Velocidade inicial mais 1a vezes o tempo. Quem é a velocidade inicial? Basta olhar lá, comparar. Aqui é S0, aqui é V0, aqui é a aceleração sobre 2. Então, vamos lá. Quem é V0? V0 eu posso dizer que é 35. Então, V0 aqui, ó, é o quê? 35 metros por segundo. E a aceleração? Basta eu comparar aqui, ó. A sobre 2 é igual a quanto? Menos 3,5. Então, eu posso dizer que A sobre 2 é igual a menos 3,5. Então, 2 vai passar multiplicando. Então, eu tenho que A vai ser o quê? Menos 7 metros por segundo ao quadrado. Sabendo disso, então, vou substituir aqui os valores. Então, qual vai ser a equação da velocidade? Vai ser 35 menos 7 vezes o tempo. Então, está aí a minha equação da velocidade. O que é que ele quer que eu determine? Ele quer que eu encontre qual vai ser esse tempo aqui, quando essa velocidade for o quê? 1 sobre 5 da velocidade inicial. Então, vamos lá. Velocidade é o quê? 1 sobre 5 da velocidade inicial, ou seja, é 1 sobre 5 vezes a velocidade inicial. Quem é a velocidade inicial? 35. Foi o que acabamos de determinar. Então, isso vai ser igual ao quê? 35 menos, só substituir agora, 7 vezes o tempo. Quem é esse cara aqui? É a velocidade final, que é 1/5 da velocidade. 35 dividido por 5 dá 7. Então, eu tenho que fica 7 é igual a 35 menos 7 vezes o tempo. Vou jogar esse cara aqui, está negativo, ele passa para o outro lado positivo.
e o 7 aqui está positivo, passa a negativo. Então fica 7 vezes o tempo, vai ser o quê? 35 menos 7. 35 menos 7 dá 28. Então o tempo vai ser o quê? 28. O 7 está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo. 28 por 7, então isso aqui equivale a 4 segundos. Então está aí a resposta. O tempo que ele vai levar para atingir esta velocidade é de 4 segundos. E isso corresponde à letra A. Questão 24. Para melhorar a mobilidade urbana na rede metroviária, é necessário minimizar o tempo entre as estações. Para isso, a administração do metrô de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento entre essas duas estações. A locomotiva parte do repouso com aceleração constante por 1/3 do tempo de percurso, mantém a velocidade constante por outro terço e reduz sua velocidade com desaceleração constante no trecho final até parar. Qual é o gráfico de posição em função do tempo que representa o movimento deste trem? Então eu tenho aqui os gráficos de A a E e ele quer que eu determine qual gráfico melhor representa essas três informações básicas com relação ao movimento deste metrô. Então vamos lá, o que é que temos que observar? A primeira informação que ele nos dá. Ele nos diz que a locomotiva parte do repouso, ou seja, ele parte quando o tempo for zero, a velocidade é zero, ou seja, então aqui é no ponto 0, 0. Vemos que todos os gráficos ele parte desta velocidade, ou seja, eles partem da velocidade igual a zero. Então isso não nos diz muita coisa. Porém, ele diz que ele parte com aceleração constante por 1/3 do tempo, ou seja, ele parte com uma velocidade igual a zero e aumenta sua velocidade por 1/3 do tempo. Ou seja, se ele aumenta sua velocidade, tornando assim uma aceleração constante, vimos que quando eu tenho uma aceleração, o gráfico da posição em função do tempo é o quê? É uma parábola, ou seja, é uma curva. Então, no primeiro movimento, eu tenho uma curva. Então, o que me resta são as opções A, que ele parte aqui de 1/3, ó, é uma curva. O D também, ó, é uma curva. E eu já posso eliminar a letra B e a letra E, que são retas no primeiro movimento. Então, já descarto essas duas. E como é uma parábola e a aceleração é positiva, a concavidade é virada para baixo. Então, A está correto. Nessa primeira parte, D também está correto. E a parte C também está correto. Vamos para a segunda parte do movimento. Ele diz que ele mantém nessa segunda parte, por 1/3, a sua velocidade constante. A velocidade constante é quando a minha posição aumenta linearmente de acordo com o aumento do tempo. Ou seja, é uma reta. É uma taxa de crescimento retilínea. Vamos lá. Restou o quê? A, C e D. Letra A, na segunda, ele diz que a posição é constante. Não é a posição que é constante. A posição, ela muda. O que é constante é a velocidade. Então, a letra A está errada. Assim também a letra D. Ele está dizendo que a posição é constante. Não é constante, a posição muda. Quem é constante é a velocidade. Ou seja, quem tem um aumento linear aqui, ó, é a velocidade. Que então podemos dizer que a resposta correta é a letra C. Mas vamos ver a terceira opção, que ele diz que sua velocidade no final desacelera constante até parar. Ou seja, no último terço deste movimento, a aceleração para, ou seja, ela não muda, ela vai descendo até chegar sendo igual a zero. Então, tá aqui, é o que está coerente. Ao passar do tempo, ó, a minha posição aqui, ela não muda. Ao passar do tempo, ela seria sempre aqui uma reta. Então,
a resposta correta mesmo coincide com a letra C. Então, essa questão foi a última questão de resolução dessa atividade que eu passei para vocês. É uma aula sobre o próximo capítulo de queda livre. Espero que vocês tenham gostado e aproveitem, estudem, refaçam as questões e até a próxima aula. Tchau, tchau e um bom dia para vocês.